Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Bom dia, bom dia, bom dia. Seja bem-vindo vocês também. Cada manhã aqui um novo mover, um novo dia, um novo tempo de criatividade, de responsabilidade, de unção com o nosso Pai. A Bíblia diz que você, eu, nós fomos escolhidos por Deus. E Ele nos amou. E Ele nos escolheu para que venhamos ser exclusivamente dele. Portanto, nós precisamos se revestir do quê? Dessa misericórdia. Se revestir dessa bondade. Se revestir dessa humildade. Se revestir dessa delicadeza, paciência, que vem do nosso Deus. Então, se Ele te chamou, se Ele nos chamou, se Ele nos ungiu, se Ele colocou um manto sobre nós, então nós somos de Deus. E quem é de Deus precisa ser mais misericordioso, bondoso, humilde, delicado, paciente. Isso mesmo. Está lá em Colossenses, capítulo 3, verso 12. E nós estamos nos revestindo dessa graça. Graça é o favor de Deus. Então, Ele vem com a sua graça, Ele vem com o seu favor, nos dando essa direção para ser mais flexível, para ter mais equilíbrio em situações. Tem hora de falar, tem hora de ouvir. Está lá em Eclesiastes, capítulo 3. Então, há momento para todas as coisas. Há momento de orar e há momento de agir. Muitos oram, mas não agem. Muitos agem, mas não oram, não vigia. Então, é vigiar e orar. Orar sem cessar. Orar com vigilância. Orar com misericórdia, com bondade, com paciência, com flexibilidade. Saber falar sim, saber falar não. Isso é crescimento espiritual, sabia disso? Precisamos crescer na palavra e entender o que Deus entende e falar o que Deus falaria e agir como Deus age. Isso é maturidade espiritual. Então nós vamos crescendo em Deus, crescendo na palavra, crescendo em experiência, não caindo nos mesmos erros, errando, mas não permanecer no erro. Se levanta na força do Pai, se levanta na força do Filho, se levanta na força do Espírito Santo que age, que opera em nós. Tanto o querer como o efetuar. E nesse momento tem uma equipe que está orando por nós, por vocês, para que essa programação seja direcionada totalmente pelo Espírito Santo de Deus. Porque Ele é o diretor, Ele que dirige essa programação, é Ele que faz tudo chegar aí até você, a sua casa, a sua família, o seu trabalho, onde você está chegando aí os milagres criativos de Deus. Com muita unção, com muita responsabilidade, tenho ensinado para os nossos discípulos, para a nossa equipe, para os nossos alunos, que o Agindo Deus, quem impedirá, é um presente de Deus para nós, mas nós precisamos dirigir esta causa, dirigir este projeto que não é nosso, ele é de Deus. Por isso, Deus vai comissionando pessoas e Ele vai colocando projetos nas mãos de pessoas. Ele tem colocado aí nas suas mãos grandes projetos. E você precisa desenvolver aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Por isso Ele dá essa graça, por isso Ele dá essa direção, essa orientação, porque nada é nosso e tudo é dele, por Ele, para Ele, são todas as coisas. Nada é seu, você é um mero administrador daquilo que Deus colocou aí nas suas mãos. Por isso nós entregamos a nossa vida, entregamos o nosso trabalho, entregamos os nossos filhos, tudo é de Deus, tudo pertence a Deus. Então nós vamos cuidando daquilo que Deus coloca nas nossas mãos. Olha que lindo, olha que forte, olha que tremenda essa revelação de hoje. Se você não entender isso, você vai fazer na força do braço. Se você não entender isso, você vai fazer na sua própria força. E não vai funcionar, não vai dar certo, porque tudo é de Deus, tudo pertence a Deus.
É Ele que te coloca, Ele que te chama, Ele que te conduz, Ele que te orienta, Ele que guia os seus passos, Ele que te dá um novo caminho, uma nova direção. Por isso, o homem espiritual entende as coisas espirituais. O homem natural, carnal, não vai entender as coisas espirituais. Por isso oramos, por isso falamos com Deus, por isso pedimos direção para Deus, para não entrar em caminhos errados na nossa vida, que é longa, é abençoada, mas você só vive uma vez só. E se você viver mal, vai viver errado e você vai ser uma pessoa triste, cansada, enferma, vai ficar murmurando, vai atrasar os projetos, vai atrasar a sua própria vida. Aquilo que poderia estar nas suas mãos não vai estar. Então Deus, Ele nos dá essa direção. Anotou aí? Colossenses capítulo 3, verso 12. Vocês são o povo de Deus. Ele os amou e os escolheu para serem dele. Portanto, vistam-se de misericórdia, de bondade, de humildade, de delicadeza e de paciência, Pastor Edson. Exatamente. Tudo isso é interessante. Eu quero colocar também a questão, você falou tudo é de Deus e tudo mais, é sobre a questão de tudo que vier à nossa mão. Devemos fazer conforme as nossas forças. Está escrito em Eclesiastes 9:10. Tudo o que vier às suas mãos para fazer. Tudo é tudo, né? Tudo que vier às suas mãos para façam conforme as tuas forças. Façam conforme as tuas forças. Se você ler o versículo completo, interessante que ele diz assim: façam conforme as tuas forças, porque na sepultura, que é para onde você vai, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Então você tem que aproveitar aqui e agora, a fazer o teu melhor em tudo. Você está entendendo? E tem um outro texto aqui, de Colossenses capítulo 3, verso 23 e 24, que diz assim: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, pois é a Cristo, o Senhor, a quem vocês servem. Você entende isso? Por isso você não precisa carregar essas culpas, esses medos. É Ele que te justifica. Ele é o seu advogado. Ele vai te defender. Então, se você ficar se justificando, se você ficar carregando as culpas, os medos, as inseguranças, e achando que você consegue resolver na sua própria força, você não consegue. Na sua própria sabedoria, não consegue. Você até tenta, você até vai muito longe, mas atrasa. Poderia ser bem melhor. Se aos 24 anos, se aos 20 anos, se aos 22 anos, eu mudasse a minha rota, eu tivesse mudado os meus caminhos, tivesse tomado outras decisões que eu estava na minha vida, eu seria outra pessoa. Você entende isso? Você seria outra pessoa se você mudasse a rota da sua vida, se você mudasse o caminho da sua vida e andasse ali daquele jeito que você queria andar. Mas Deus te pegou. Deus te pegou ali no momento da sua vida e mudou toda a sua história. Pastor, é verdade. Se eu tivesse feito o que eu queria, eu não estaria aqui. Eu estaria em outro lugar ou nem estaria mais aqui nesse mundo. Porque o caminho é mau. O mundo jaz no maligno. Essa é a função do mundo, do mal. O inimigo, ele compete com Deus. João 10:10. Ele vem para quê? Para matar a sua alegria, para roubar os seus sonhos, para tirar a sua paz. Essa é a função dele. E quando você recebe Jesus no seu coração, como seu Senhor, Salvador, seu médico, seu advogado, ele vai guiar os seus passos, ele vai dirigir os seus caminhos, todos eles. Profissional, familiar, sentimental, todas as áreas da sua vida, todos os compartimentos secretos da sua vida, ele começa a dar um alinhamento, ele começa a tirar aquela confusão que tinha ali nos seus caminhos. E você começa a olhar para trás, e você começa a visualizar quantas coisas Deus fez, porque não foi você que fez.
Ele tirou e ele colocou. Ele tirou você de alguns lugares e ele colocou você em alguns lugares. Por isso a nossa agenda nós fazemos, mas a resposta vem do Todo-Poderoso. Você cancela muitas coisas, você renuncia a muitas coisas e você é mais flexível para com você mesmo. Você tem mais flexibilidade, você tem mais entendimento, você se ama mais, você entende os projetos de Deus na sua vida, porque Ele tira pessoas da sua vida, Ele coloca pessoas na sua vida, Ele tira caminhos errados da sua vida, Ele coloca caminhos que você não entende hoje, mas amanhã você vai entender. Você faz para Deus, não para você e não para os homens. Você faz para Deus, não para você e não para os homens. Olha a diferença. Antes você fazia para os outros, antes você fazia para você mesmo, mas agora não. Agora o seu entendimento mudou. Você faz para que Ele seja louvado, Ele seja honrado, Ele seja glorificado. E esse temor a Deus, essa responsabilidade para com Deus. Ontem eu estava falando com uma pastora, ela ministrou à tarde e ministrou à noite no sábado. E ela disse assim, pastora, à tarde estava legal, fluiu, foi uma unção, foi uma glória, mas à noite foi uma responsabilidade. Porque Deus trocou toda a palavra, Deus trocou toda a mensagem, e eu estava certa que eu só ia repetir, eu só ia fazer aquele que Ele já tinha me dado, mas Ele mudou tudo. E quando Ele muda tudo, aí você tem que fazer o que Ele quer. Não é o que você quer. Com Deus não existe decorar. Ó, eu decorei, agora eu entrego. Não. Com Deus não existe decoreba. Ele muda. Ele não fica repetindo, porque Ele ama as pessoas. Ele ama o ser humano. Por causa de uma pessoa, na sua individualidade, na sua carência, na sua responsabilidade, no seu medo, na sua dependência, Ele pode mudar. Ele pode mudar uma pregação, uma ministração, um estudo, uma dinâmica. Ele muda tudo por causa de uma pessoa. Que Deus é esse? Que Deus é esse que muda tudo por uma pessoa, por sua causa? Ele muda tudo, porque Ele te ama. Ele te ama tanto que Ele olha para o seu coração. Ele olha porque Ele quer ajudar você. Por isso que Ele faz aquele convite. Vinde a mim, todos que estão cansados. Então, se Deus é misericordioso, e se eu tenho esse manto, essa capa, essa proteção, eu também tenho que ser misericordioso. Se Deus é bondade, Ele é a própria bondade, Ele é bom. Então, a ira do homem, ela não produz a justiça de Deus. Não adianta fazer birra, não adianta fazer cara feia, não adianta se trancar num canto, não vai resolver. Então, Ele é humilde. E essa humildade precisa estar enxertado dentro de nós. Essa paciência do Salmo 40, esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu meus gritos de socorro. Ele ouve as suas orações. Não, pastor, Ele não está ouvindo, Ele está ouvindo. É que Ele ainda não respondeu, ou já respondeu, mas do jeito dele e não do seu jeito. Pastor, Ele não respondeu. Ele respondeu. Ele disse não, Ele disse sim, Ele disse pare, Ele disse avance, Ele disse espere. É que o que Ele disse você ainda não entendeu. Então, quando Ele responde do jeito dele. E o jeito dele não é o nosso jeito. Nós temos o nosso jeito, mas Ele tem o dele. Então, Ele quer curar. Ele quer gerar em nós verdadeiramente filhos dele. Onde está chegando a nossa voz, está chegando aí os milagres criativos de Deus agindo, operando, transformando o caos, transformando situações difíceis e complicadas, colocando ali as suas mãos, o seu toque, o seu agir. Por quê? Porque você está dando crédito à voz profética, crédito à presença de Deus. Muitas pessoas abrem a sua casa para o mal. Muitas pessoas abrem a sua vida, expõem a sua vida
para as pessoas erradas, mas você está abrindo o seu coração para Deus. Você está abrindo as portas aí do seu escritório, da sua casa, da sua família, para receber a graça, a glória, a unção, a presença, o óleo da alegria. Quantas e quantas pessoas acordam já cansadas, oprimidas, anêmicas. Parece que trabalhou a noite inteira, mas ela não trabalhou a noite inteira. Ela teve umas guerras espirituais, ela travou muitas batalhas à noite. E ela teve um sono ruim e ela já acordou mal. Então ela busca, cria um hábito, ela busca sempre pela manhã já essa grandeza de Deus, essa presença de Deus para dar esse alívio. E só Ele pode dar esse alívio, essa paz. Só Ele pode tirar os pesos que estão aí nos seus ombros. Essa dor, que não é física, ela é espiritual. E dor espiritual, ela não sai com remédio, ela sai com oração, com unidade, com compaixão, com misericórdia. Você precisa aprender a ter compaixão de você, misericórdia de você, refletir e se curar, para você ficar leve e ter um dia alegre. Porque quando uma pessoa não é leve, não é sarada, não é curada, não é benevolente, não tem a misericórdia do Senhor, a graça do Senhor, ela leva tudo isso, todos esses pesos para o seu trabalho, para o seu casamento, para os seus relacionamentos. E ela se torna uma pessoa amarga, triste, sozinha. Você olha, ela está sempre sozinha, ela não tem amigas, ela não tem colegas, ela não tem relacionamento com ninguém. E ela acha que ninguém gosta dela, mas é ela que não gosta de ninguém. Todo mundo gosta dela, mas ela não gosta de ninguém. Então ela vê só o defeito do outro. Ela não vê qualidade em ninguém. Então se você aprender a ver a qualidade do outro, porque defeito todo mundo tem e você também tem, você vai conseguir ser mais flexível, compassivo, bondoso, misericordioso. Pastora, como eu faço isso? Essa pessoa, ela está passando por um deserto. Essa pessoa ela está passando por um momento difícil. Essa pessoa está passando por uma dificuldade. Assim como você também passou. Por um deserto, por uma enfermidade, por uma luta, por uma dificuldade. Quando você está nesses momentos, você não quer ver ninguém. Você não quer ser amiga de ninguém. Você não quer que ninguém te enxergue mesmo. Porque é o momento que você está passando. É o momento que você está na sua caverna. Você quer se esconder ali. Mas passa. Tudo passa. Mas a palavra, ela permanece. Permanece para sempre. Nós também tivemos em muitas cavernas. Teve uma época da nossa vida, do nosso ministério, do nosso chamado, que foi muito difícil. Nós não tínhamos ninguém por nós. Nós não tínhamos amigo para encostar na cabeça e orar. Mas Deus sempre estava ali. E não foi por isso que nós não passamos por aquele momento de prova e fomos aprovados por Deus. Então você precisa ser aprovado como um homem e uma mulher que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Então quando você aceita aquele momento, aceita aquele tempo, entende aquele tempo que você está vivendo, você não joga aquela casca, aquela capa no outro. Quantas mães, quantas mulheres vivem um relacionamento ruim e elas jogam aquela casca, aquela capa ruim nos seus filhos. E aqueles filhos crescem com aquela ira, com aquele ódio, com aquela raiva, com aquele medo, com aquela culpa que não é delas. É uma capa que jogaram sobre elas. E hoje são pessoas traumatizadas, problemáticas, nervosas, rancorosas. E Deus vem para tirar esse peso
Deus vem para te dar esse entendimento que Ele quer que você seja livre e liberto dessas amarras que te prendem dia após dia. Te prendem e não deixa você crescer em nada. Não deixa você crescer nos seus relacionamentos. Não deixa você crescer no seu trabalho. Não deixa você crescer na sua saúde. Você não melhora. Um dia dói aqui, outro dia dói ali. Segunda-feira dói a cabeça, terça-feira dói os braços, quarta-feira dói as pernas, quinta-feira dói os pés, sexta-feira dói a barriga, sábado dói alguma coisa e no dia que não dói nada você fala, tem alguma coisa errada, porque você já acostumou ser doente, você acostumou ficar assim. E Deus não quer isso para nós, Ele quer nos libertar. Ele veio para a liberdade, Ele veio para te libertar, para te dar alegria, renovo. E Ele faz isso. Ele faz isso no jovem, na criança, no adulto, no vovô, na vovó. Não tem idade, não tem país, não é a cidade, não é a sua idade, não é o seu casamento, não é o seu emprego, não é o seu trabalho, não é a sua vizinha, é você. É você, sou eu. Então, quando eu entendo que o problema sou eu, tudo fica mais fácil. E Deus vem com a sua graça e Ele traz a cura, o renovo, a libertação. Pastor, é o meu marido, pastor, é o meu filho. Não é o seu marido, não é o seu filho, é você. Se você ver como Deus vê, se você entender como Deus entende, você consegue ser um cristão melhor. Você consegue servir a Cristo. Você consegue entender a revelação. Não, pastor, essa revelação aqui é para o meu marido. Não, isso aqui é para a minha vizinha. Isso aqui é para o meu patrão. Não, é para mim. É para nós. E quando nós somos sarados e curados, nós damos mais leveza para o outro que está vivendo um momento difícil na vida dele. Então não é fácil servir a Cristo. Não é fácil servir a Deus. Não é fácil servir. A gente gosta de ser servido. Traz para mim. Traz para mim. Nós gostamos de ser servido. Mas servir exige renúncia, dedicação, reflexão, deserto, meditação. Dói às vezes, dói. Porque você queria fazer outra coisa. Mas Deus fala, vai por aqui. Não é por ali. Mas por ali é mais perto. É gostoso, é legal, tem amigas. Mas Deus não quer aquele caminho. Ele quer te dar o caminho, que é a verdade, que é a vida. Não tem morte ali, tem vida e vida com abundância. Pastor Edson. Exatamente, e isso é questão de comunicar-se, né, com o outro, com si próprio e com o próximo, né? Tudo é questão de querer, né? Antigamente, se você vai lembrar disso, eu nas minhas pregações, eu acabei parando de falar isso, mas lembrei agora, pode servir para alguém. Quando você não quer uma coisa, às vezes até te pagando, você não vai querer, e se fizer, faz mal feito, né? Você tem que querer, aquele lado espontâneo, eu quero mudar, eu quero melhorar. E daí você começa a buscar como melhorar na área em que você precisa. Talvez uma questão, por exemplo, profissional. Na área profissional a pessoa não está tendo assim, conquistas, não está dando certo. Então veja, sabe, na área profissional, de repente você vai ter que ver. Primeiro, qual é a área que você atua? Tá? Segundo, busque conhecimento nesta área. Às vezes está faltando você buscar mais conhecimento na área em que você atua. Talvez você está usando ferramentas ultrapassadas, usando agora o lado profissional da vida, nos seus negócios. De repente você tem que começar também a andar com gente melhor que você, né? Pessoas que pensam até maior que você, pessoas que você está vendo que parece que está tendo um sucesso. Então não é errado você focar em alguém que você admira, né, naquela área, e está fazendo a coisa certa e você também quer crescer. E daí depois você vai aprendendo. Então tem muitas maneiras da gente melhorar com a gente para com o próximo, observando. Observando não quer dizer que alguém fez algo e deu certo, que você também vai fazer e vai dar certo. Mas é uma maneira de você observar. Então observar é importante. Certa ocasião, em João capítulo 5, Jesus ele chega num lugar que era um tanque, o chamado tanque ali de Betesda, e havia em volta daquele tanque muita gente doente. Tinha todo tipo de doença. Tinha cegos, mudos, paralíticos, vários enfermos. Multidões de enfermos, diz a Bíblia. Multidões de enfermos. Então era muita gente, não é? E aí chega quem ali? Jesus.
E Jesus entrou ali para um lugar que talvez ele não queria entrar por ali, mas ele teve esse propósito. Ele entrou ali porque ele sabia certamente que tinha coisa para fazer ali. E quando Jesus entra, ele observa todo mundo, ele observou todos. Mas o que chamou a atenção dele? Um homem ali, que estava há 38 anos, estava enfermo. Por que será que Jesus deve ter curado outros por ali? Eu acredito que sim, mesmo que não está na Bíblia, mas provavelmente sim. Mas esse aqui foi registrado pelo João, né? No Evangelho de São João. Diz que ele estava sofrendo há 38 anos e Jesus vendo este deitado. Então Jesus viu, então aquele cara chamou a atenção. Jesus se conectou com ele e aquele homem foi conectado com Jesus, né? Então, e Jesus sabia, está escrito aqui, ó. E Jesus vendo ele deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, ele sabia, então Jesus sabia. Disse-lhe, queres ficar são? Ele perguntou. Olha que pergunta. Se você está doente e eu perguntar para você, você quer ser curado? Eu acho que você vai falar, ô pastor, claro que eu quero. Acredito que você vai querer. Mas por que Jesus perguntou, queres ficar são? Quer ficar curado? Quer mudar de vida? É uma pergunta. Então, tem gente que ela está numa maré tão ruim que ela acabou se acostumando. Aí você pergunta, você quer mudar? Aí a pessoa, eu quero, mas não tem quem me ajude. Foi o que o cara falou aqui. Eu quero, mas ninguém faz nada por mim. Então você tem que fazer por você. Quando Jesus pergunta, seja afirmativo, eu quero, já estou sendo abençoado. É isso, então as pessoas precisam ser um pouco mais afirmativas, ter mais convicção daquilo que é bom, daquilo que Deus quer para você e daquilo que você quer também. Então, por isso a importância, então, de você buscar conhecimento na área em que você precisa. Jesus faz milagres, mas você precisa ver. Então, veja, eu gosto de falar, porque as mulheres elas têm uma habilidade que o homem não tem. Mas eu sempre trabalho na minha cabeça com caixinha. É como um cômodo de uma casa. Aí você que tem uma casa grande, tem 2, 3, 4 quartos, sala, cozinha, banheiro. Então eu imagino na minha cabeça que tem vários cômodos, né? Vários quadradinhos. Então eu não vou conseguir resolver todos os quadrados ao mesmo tempo. Então eu vou por departamento. Bom, vou analisar aqui. Um departamento pode ser casamento, o outro finanças, o outro ministério, o outro é isso, o outro é aquilo, né? Então a gente, tanto é que o homem, ele acaba falando de coisas assim por temas, vamos assim usar esse termo, né? As mulheres têm mais facilidade de falar de tudo um pouco, né? Mas enfim, qual que é a ênfase aqui que a pastora está falando, que eu estou falando, que nós estamos falando, é sobre relacionamento. Relacionamento. O nosso relacionamento com Deus é através do quê? A nossa intimidade com Ele. Quando a gente ora, quando a gente lê as Sagradas Escrituras, quando você tira um tempo de meditação, que você pega ali a Bíblia, às vezes um bom livro que você está lendo que é bacana, uma caneta, alguma coisa para anotar, você faz anotações. Isso é meditar, analisar ali e tirar lições de vida, como muitos fazem conosco aqui de segunda a sexta neste horário, que faz também um momento da sua reflexão, da sua meditação. Pode notar quantas coisas boas você conseguiu quando nos ouvindo aqui e Deus falou com você e você tomou a atitude certa e deu certo e você está testemunhando aí para todo mundo o que Jesus fez através aqui deste horário que a gente está dando instruções para uma vida melhor, uma instrução, uma vida de fé, né? Então, comunicar-se de forma aberta, isso é interessante, é muito falado sobre isso, né? A comunicação aberta e sincera com o outro. Então, comunicação com Deus, comunicação com a esposa, comunicação com o marido, comunicação com os filhos, né? Com os filhos, é muito importante isso aqui, você que é pai, você que é mãe, principalmente a criançada, principalmente a garotada aí mais nova, né? Crianças, pré-adolescente, adolescente, junior, essa galerinha aí, você que é pai de um desses, você tem que dialogar com eles, viu? Você tem que conversar com eles, ver como é que eles estão na escola. Não adianta ficar só orando e achar que Deus vai fazer tudo, que não vai não. Você tem que fazer a tua parte. Se fosse para Deus fazer tudo, não existia pai e mãe, Deus ia fazer. Então você tem que entender isso. Então tem gente que não gosta de ouvir isso, mas precisa ouvir. Nem tudo eu vou ouvir o que eu gosto. Tem coisa que eu escuto, é uma lambada para mim, mas para que eu melhore, para que a gente melhore. Então, você que é pai e mãe, veja como é que tá as tuas crianças, chegou da escola, né, tira um tempinho, dê um jeito, você vai ter que dar um jeito. Eu sei que é difícil, a gente passou essa fase também. Chegava do trabalho 6:30 da tarde,
e tem tarefa para ver, tinha que ver e fazer acontecer. Então, você vê como é que tá, vê o que eles estão aprendendo lá na escola, vê que o que estão ensinando lá se não está meio esquisito. Então, você tem que fiscalizar a tua galera aí, no bom sentido. Você tem que acompanhar, né? Pai e mãe é que educa os filhos, né? Quem manda nos filhos é o pai e a mãe. Se são pessoas normais, é assim que funciona. Não é? Então, veja, acompanhe, ore por eles, abençoe a vida deles, faça a tua parte. Eu me lembro, um dos nossos filhos, já criança, ele tinha ali o quartinho dele, e às vezes eu ia lá, e eu começava a ler algumas historinhas bíblicas num formato infantil, né, numa linguagem de criança, e eu estava cansado, com vontade de dormir assim, aí eu deitava do ladinho dele assim, começava a contar umas histórias assim. Aí ele segurava no meu braço, aí eu ia saindo de fininho, assim, pensando que ele já estava dormindo. Né? Quando eu ia sair, ele segurava o meu braço ali, e a gente então orava e dava um ensinamento. Então, hoje eles estão grandes e eles estão tocando a vida deles. Então, a gente fez a nossa parte quando eles eram pequenos. Então, isso aqui é um baita de um conselho para você que tem filhos pequenos. Cuide. Outra coisa que eu vou falar aqui que é importante. Cuidado você que às vezes quer ficar livre dos teus filhos, e dá um celular para ele ficar assistindo filminho, desenho, ou talvez brincando com algum joguinho aí. Muito cuidado. Né? Pode ver os especialistas, gente que dá dicas nessa área, que é prejudicial a criançada ficar no celular muito cedo. Essas criancinhas com 1 aninho, 8 meses, 2 anos, 5 anos. Veja, analisa aí. Você não queria tanto ter um filho e uma filha, por que agora não quer conversar com eles? Você acha que o celular vai... Isso é sério, pessoal. Isso é muito sério. Porque se você não cuidar dessa geração, que é responsabilidade sua, o que serão deles no futuro? Como é que eles vão crescer? Então, eu não estou dizendo que é errado o celular. Estou dizendo, eles são crianças ainda, são inocentes. Né? Às vezes ele está chorando ali, você dá um celular, ele fica quietinho. E virou, parece que meio moda para alguns. Mas reveja os seus conceitos. Veja direito esse negócio, né? E outra coisa, você vai cultuar a Deus na igreja, vai servir a Deus e deixa os filhos fazendo negativo. Eu lembro os meus lá, na época, quando eles eram criança, não existia essa correria da internet como era antes, mas já tinha computador. E na época era computador. Até hoje eles falam comigo, mas eles não ficaram com trauma. Por quê? Nós tínhamos ali um computador daqueles antigão, para a época que eu estou contando que eles eram criança, e aí eles falam, pai, vocês vão, mas a gente vai ficar em casa. Eu tirava o fio da tomada lá que conectava, para não conectar. E eles lembram até disso. Aí eles falam hoje para mim, hoje uma tem 30, o outro tem 26, e falam, pai, lembra quando o senhor tirava o fio lá da internet pra gente? Eu falei, então, vocês têm algum problema com isso? Não, por quê? Porque eu fiz enquanto eu podia. É assim que funciona. Então, essa aqui, eu estou parecendo conselheiro aqui para pais que não estão cuidando dos seus filhos, mas eu tenho que falar isso. Se Deus me inspirou, e quando a pastora Eva está aqui, eu me inspiro do outro lado, né? a falar essas coisas, porque é você, meu amado. É você. Jesus diz, vigiai e orai. Vigiai e orai. Você está orando, mas não está vigiando. Então, veja aí como é que está a tua prole, a tua descendência, os teus filhos. Agora, você já tem 20, 30, 40 anos, aí já estão crescidinhos. Então você tem que aprender a cuidar de pequeno. E o Salomão, inspirado por Deus que deu sabedoria para Salomão, escreveu aqui em Provérbios 22, verso 6. Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Então, você tem que ensinar enquanto é pequeno. Por que você acha que o sistema maligno está bombardeando as famílias e quer atingir as crianças? Por que você acha que certos sistemas errados estão tentando controlar a mente das nossas crianças? Porque eles sabem que se conseguir controlar nos primeiros 2, 3, 4 aninhos, vai influenciar para o resto da vida. Então você tem que abrir o olho. É isso mesmo. E você que é avó e tem neto, quero dar um recadinho para você. Quem educa os filhos é o teu filho e a tua filha, não é vó. Não é as avó. A não ser que não tenha pai e mãe e a avó que está cuidando. Aí é outra conversa. Entenda bem as vovó aí, para não ficar brava comigo. Entenda aí. É assim que funciona. Se ele tem mãe, tá? Se ele tem pai, eles que cuidem, eles que eduquem. A não ser que o teu filho ou a tua filha está com um problema sério aí que eu não vou ficar falando aqui, e está precisando desse apoio. Então, a avó é para apoiar e não para querer educar o filho que é teu neto. Isso é muito interessante, esse negócio aqui.
Porque hoje está tendo muita mistura, muita inversão de valores, muita confusão. Então, é o pai e a mãe. Agora, se o pai e a mãe estão fora da casinha, vamos usar esse termo, ou seja, não está cumprindo o seu papel, eu acredito que o vô e a avó dá aquele apoio, tenta ajudar, mas ore pelos teus filhos. Isso é família. Então, as famílias estão aí se desentendendo, muitas famílias desconjunturadas, nem sei se é essa palavra, está todo bagunçada. Por quê? Porque as pessoas não estão assumindo as suas responsabilidades. Essa é a verdade. É aquele pai que é pai, mas não assume a responsabilidade. É um cara que casou, mas quer viver vida de solteiro. Então por que casou? Fica solteiro. É assim que funciona. Falar essas coisas que parece que está dando lição de vida, interpreta o que quiser, mas essa é a verdade. E estou falando com muito amor e carinho, porque é uma responsabilidade nossa estar falando isso aqui, é para abençoar as pessoas. Então a gente ora, mas tem que ter esse ensinamento, tem que ter essa pegada. Você que é mãe, você não queria tanto um filho, então cuida dele. Faça o teu papel de mãe. Então tem papel do pai e da mãe que não pode ser terceirizado. Tem que ser o pai e a mãe. É assim que funciona. E não adianta que você vai levar lá na escola, lá, entrega lá de manhã assim na escola, aí se vira aí. Não, a escola vai ensinar. Vocês vão aprender português, matemática, ciência e outras coisas aí. Você está entendendo? Mas não pense que lá eles vão educar o teu filho. É você. A educação começa em casa. É em casa que começa. Porque se você não ensinar coisas que tem que ser ensinada, aí lá fora o mundo vai ensinar tudo errado. Daí fica tudo atrapalhado. Graças a Deus por essa palavra. É tremendo, é forte falar de amor, falar de compaixão, falar de família. Porque esse homem, há 38 anos, é um exemplo de fé, compaixão, obediência, capacidade. E Jesus, ele transforma vidas. Jesus, ele está atento à necessidade das pessoas. Jesus, ele está atento à necessidade das pessoas. Por isso, ele fazia perguntas. O que queres que te faça? Alguém me tocou? Quem me tocou? Desce depressa, porque hoje eu vou lá na sua casa. Quando Jesus dava a palavra de ordem, ele nos ensina que nós devemos usar a nossa autoridade. Nós precisamos fazer perguntas corretas, perguntas certas. Quando estamos aqui dando direção, orientação para o ciclo traumático biológico da criança, você vai entender que o momento que a criança vive, o momento que a criança entende, os 5 sentidos que a criança entende, o cheiro da mãe, a voz da mãe, ela visualiza o que está acontecendo com os pais, e isso deixa ela inferior ou superior, ela aprende ou ela não aprende. Ela sabe o cheiro da mãe, ela sabe o cheiro do pai, ela sabe a voz de comando do pai e da mãe. Por isso essa bagunça, por isso essa confusão, todo mundo manda, todo mundo ensina, todo mundo fala. E a criança se perde, ela se confunde, ela não entende. A primeira sensação fisiológica, ela começa a ter dor de barriga, roer as unhas, ter problema nas vistas, ter problemas de ouvido. Você sente no corpo da criança as dores daquilo que ela está vivendo em casa. Ela já chega na escola, ela não consegue aprender. E a professora chama, a pedagoga chama, e ela vai dar direção para aquela família assumir essa responsabilidade. Leva essa criança no oculista, leva essa criança no médico, leva essa criança porque ela tem problema. E ela não tem nada, ela ouve os conflitos familiares, ela não aprende, porque lá na escola ela tem dor de ouvido. Então Deus, ele vai nos dando responsabilidade. Ser pai é uma responsabilidade. Servir a Deus é uma responsabilidade. Então esse homem, há 38 anos, ele vivia ali e ele tinha uma carência. Então a pessoa, quando ela está doente, quando ela está enferma, ela é carente. Ninguém me leva, ninguém ora por mim, ninguém me carrega. Eu tenho que ir na chuva, eu tenho que ir a pé, eu tenho que ir sozinha. Ela está doente, ela é uma pessoa carente. Então, a ovelha, ela precisa ser conduzida. A criança, ela tem que ser conduzida. Por isso existe igreja, por isso existe pastor, por isso existe oração. Por isso existem pessoas que intercedem. Por isso a Bíblia está aqui para nos ensinar. Eu já comecei essa programação falando sobre isso. Compaixão, flexibilidade, amor, fé.
Então não vamos transferir a nossa responsabilidade, porque nós somos responsáveis pela nossa geração. Deus está colocando jovens na minha vida, jovens no meu caminho, crianças no meu caminho, jovens no meu caminho. E é tão maravilhoso você ensinar. É tão maravilhoso quando você faz o apelo para aquela criança receber Jesus como seu Senhor, Salvador, Libertador. Não interessa, pode ser no ponto de ônibus, pode ser no aeroporto, pode ser no Uber, pode ser no carro. Não interessa, Deus vai colocar pessoas no seu caminho. E você tem uma glória, você tem uma luz, você tem uma capacidade. Não fique esperando muito tempo, é já, é hoje, é agora, é o Deus de já, é o Deus de hoje, é o Deus de agora. Então, mamãe, faça o apelo para suas crianças. Faça o apelo. Eu estava numa igreja e o neto do pastor estava lá e eu fui falar com ele. Eu disse assim, você já recebeu Jesus? Você quer se batizar? E ele disse, pastora, sério, eu achava que eu não precisava, porque eu já sou neto aqui do pastor. Ele não sabia. E eu disse para ele, não, você recebe Jesus, mas aqui você vai receber ele publicamente. Você vai honrar o nome de Jesus. Você vai receber ele aqui publicamente. E depois você vai descer as águas do batismo, você vai ser filho de Deus, você já é um filho de Deus, mas você vai vir aqui publicamente, reconhecer Jesus como seu Salvador, Libertador, você vai reconhecer Ele, que Ele é seu Pai, nada vai te faltar, Ele é o Senhor da sua vida. E eu peguei aquele jovem ali e fiquei ministrando só para ele. Então, os maiores sermões de Jesus, as maiores ministrações de Jesus, queridos, eram para uma pessoa. Foi a mulher no tanque. Ele falou ali com aquela mulher. Então ele vinha com a sua compaixão, com a sua graça, e ele conversava na individualidade ali daquela pessoa. E ele não deixava dúvida, ele esclarecia as dúvidas. Então seja um evangelista de Jesus, seja um mestre, o mestre dessa geração. Tenha mais compaixão. Um dia você também foi jovem, um dia você foi criança, não é verdade? Você também não foi fácil. Pergunta lá para sua mãe, para sua avó. Mãe, como que eu era? Vó, como é que eu era? Me aceitavam? Não. E na escola? Você também deu trabalho. Então, quando a gente dá uma olhadinha na nossa história, que a gente também deu um trabalho para algumas pessoas, a gente tem amor pelos outros. E a gente tem compaixão pelos outros. E a gente tem essa paciência com os outros. Você começa a ter paciência com os outros quando você entende que alguém teve paciência com você. E essa passagem é muito forte, pastor Edson, ela é muito tremenda, porque esse homem, Jesus usou ali muita fé, compaixão, obediência, capacidade de transformar a vida. Então, Jesus está atento à necessidade das pessoas. Ele sabe o que você precisa hoje. E as portas estão abertas. Você bateu na porta certa. Batei e abri-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Quando você buscar de todo o seu coração. Concluímos o seguinte, né? Você falou algo, eu vou só complementar aqui, dizer o seguinte, a importância da gente melhorar cada vez mais e ajudar aqueles que querem a nossa ajuda a melhorarem também. O que a gente não pode é querer, por exemplo, eu não posso exigir de alguém dele mudar de vida se ele não quer. E também dele ser como eu, sendo que para chegar onde eu estou, eu demorei muito tempo. Então tenha sabedoria, viu? Sempre peça para Deus sabedoria para dar conselhos, para ouvir, né? A Bíblia fala que o sábio escuta outro sábio. Então a pessoa que é sábia vai escutar e ela vai ficar mais sábia, né? Então isso é muito importante. Que Deus fortaleça e abençoe a você, que essas palavras possam estar te ajudando a melhorar de vida, manter a sua comunhão com Deus e ser uma pessoa de excelência, tanto na sua família, no seu local de trabalho, com seus amigos e assim por diante. Pai, nós te agradecemos por esta manhã, por esse toque, por esse mover, por esse agir, pela tua presença operando nos corações, nos lares, nas famílias, vidas angustiadas, desesperadas, cansadas, oprimidas, que hoje mesmo receberam a revelação, a manifestação da glória, da graça, da presença, do renovo e do refrigério, chegando do alto da cabeça aos pés, neutralizando agora
esse pensamento de miséria, esse pensamento de fracasso, esse medo, essa tristeza, essa angústia, não tem poder em nome de Jesus. Nós declaramos agora a cura nos rins, na coluna, nos ossos, tudo aquilo que está oprimindo os pés, as mãos, a circulação sanguínea, Pai. Onde está a raiz desta enfermidade? Na pele. Em nome de Jesus, nós declaramos agora, cesse de agir todo mal. As águas do Espírito, a onda do Espírito chega para desfazer todo mal. Em nome de Jesus, nós cremos em milagres. Nós cremos que essa ferida vai cicatrizar, vai fechar, porque esse trauma, essa angústia, esse medo já foi embora em nome de Jesus. Esse espanto noturno, essa seta que voa na cabeça, que anda no corpo dessa pessoa, seja eliminada, expelida agora. Caroços que estão no corpo desta mulher, em nome de Jesus, sejam diluídos, dissolvidos, eliminados pelo poder da fé, em nome de Jesus. Pedra no rim, pedra na vesícula, enfermidades no corpo, sejam expelidas. Em nome de Jesus, nós declaramos a bênção do Pai, a bênção do Filho, a bênção do Espírito Santo, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a Tua palavra, e eles ouviram a Tua palavra, e ela vai continuar sendo trabalhada na mente e no coração dessas pessoas, em nome de Jesus. Sim, ó Pai, nós concordamos com esta oração e pedimos, ó Pai, o perdão dos nossos pecados, o perdão dos pecados de cada ouvinte que ouviu a palavra e que está se entregando a Cristo hoje, que está declarando o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, como seu Senhor, como seu Deus, como seu pastor, como seu tudo. Deus abençoe, escreva o nome desta pessoa, Pai, que está se arrependendo agora, que está se convertendo agora ao Senhor Jesus Cristo, que está tendo essa experiência magnífica de ouvir a palavra e ter a vida transformada. Escreva o nome desta pessoa no livro da vida, Senhor. Abençoa também a vida econômica, a vida financeira de todos os ouvintes, de perto e de longe, todas as pessoas, trabalhadores, empregados, servidores públicos, empresários, empreendedores, profissionais liberais, autônomos, os trabalhadores em geral e aqueles que vivem da sua aposentadoria. Abençoa que não falte nada, que tenha uma geladeira farta com bons alimentos, a despensa, arroz, feijão e tudo que uma família precisa, Senhor, para se alimentar bem. Abençoa a pessoa que mora de aluguel para que ela venha ter a casa própria. Abençoa aquele, Senhor, que tem o seu próprio negócio. Prospera, Senhor, todos que estão fazendo a coisa com honestidade, com seriedade, fazendo a coisa certa, possam crescer, possam prosperar neste projeto, Senhor. Abençoa também aqueles que são semeadores financeiros, no agindo Deus quem impedirá. Abençoa cada um deles, desde o mais pequenininho ao mais idoso, desde aquela pessoa, Senhor, que trabalha ou é aposentado, ou tem a sua empresa, o seu negócio. Abençoa o trabalhador e colocamos no altar da oração todos os pedidos nesta manhã. Aquela pessoa que segurou uma pasta com documentos para ser resolvido, uma causa judicial, uma causa que precisa ter uma solução, ter um fim, meu Deus. Ajuda essa pessoa, livra de todo mal. Abençoa a água que nós separamos, que após a oração se torne um remédio espiritual e que a paz de Cristo reine em nossos corações hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.